de sua origem alemã. Quero lhe perguntar se você quer se tornar minha esposa dentro de 2 horas. Está tudo arranjado, graças a Vuk e outros amigos. Christian Prakatitsky, da igreja de São Miguel, irá nos casar. Se eu quero. E você ainda me pergunta? Disse ela, radiante de felicidade. Como posso agradecer, Sr. Conde, pela felicidade que está me dando? Disse ela, voltando-se para Vuk e estendendo-lhe ambas as mãos. Eu fico felicíssimo em fazer um favor a um amigo. Mas, cara senhorita, não devemos perder tempo com agradecimentos. Respondeu ele, alegremente. Ouçam o que faremos, para não levantar suspeitas. Eu e Milota iremos a pé, enquanto você e Ana chegarão depois de nós, em liteira fechada, e irão direto para a sacristia, onde as testemunhas já estarão aguardando. Vuk, sussurrou Rogena, ruborizada. Deixe-me também ir à igreja, assim que vestirmos a noiva. Como posso negar algo a você, ainda mais quando quero assistir a essa maravilhosa cerimônia, que logo nos unirá para sempre? Respondeu, carinhosamente, Vuk, olhando apaixonadamente para Rogena e fazendo-a corar. Vistam-se depressa que estou indo ordenar a Broda para acompanhá-las, acrescentou ele, saindo. Depressa, Ana, traga o vestido que lhe presenteei para o meu casamento. Eu mando fazer um outro para você. Marga é do seu tamanho e o vestido irá servir-lhe, pois os meus ficarão apertados demais. Ordenou Rogena e chamou Ítica para ajudar. Ficarei feliz em dá-lo a Marga. Respondeu Ana e, após alguns minutos, apareceu trazendo um vestido de seda azul, bordado com prata, que serviu em Marga como se fosse feito para ela. Rogena escolheu entre suas joias uma tiara de ouro coberta de brilhantes com turquesas e colocou-a na loura cabecinha da noiva. É o meu presente de casamento, disse ela, beijando Marga. Que ele seja para sempre o símbolo de vossa desanuviada felicidade. Como vocês são bons para mim, agradecia Marga, calorosamente. Depois disso, como não gostar de tchecos, quando os alemães só sabem odiar e até meu próprio tio está pronto a me sacrificar por causa de racismo. Em todos os lugares existem pessoas boas. Neste instante, os alemães foram vencidos e essa é a única desculpa de sua raiva impotente. Respondeu Rogena. As três vestiram capas, desceram as escadas e saíram para a rua lateral, onde as aguardava a liteira vigiada por Broda. Na igreja elas foram recebidas por Vuk e Milota. Na sacristia, aguardavam 3 jovens amigos de Waldstein e do noivo. Só faltava o padre, que havia sido chamado com urgência para atender um paciente. Não tiveram de esperar muito. Logo, na soleira da porta, apareceu o pároco Christian Prakatitsky, com seu amigo Rus, que tinha ido visitá-lo e, ao saber do caso, resolvera acompanhá-lo até a igreja. O padre aproximou-se dos noivos e Rus parou na porta, olhando surpreso para Rogena ao fundo da sala. Ela ainda estava coberta com a capa preta e a luz da vela na parede às suas costas iluminava como uma aura. Não se enxergava a parte inferior de sua figura e a loura cabecinha parecia flutuar no ar. Rus, profundamente religioso e místico, teve a impressão de que diante dela estava algum ser celestial e a delicada beleza de Rogena somente confirmava aquela impressão. Mas a ilusão durou pouco e a própria Rogena correu ao seu encontro, dizendo: Como estou feliz em vê-lo, Padre Jean. Vuk percebeu a cena e adivinhou a impressão de Rus. Não é verdade, mestre Rus, que ela é linda como um anjo. Observou ele, com um sorriso de orgulho, aproximando-se de Rus. O rosto pálido e expressivo do padre avermelhou-se. Sim, respondeu, sorrindo. Por vezes Deus permite que um mortal tenha a aparência que lembre um de seus mensageiros, mas é preciso que a alma também seja digna desse invólucro. Todavia, não tenho dúvidas de que a senhorita Rogena sempre será portadora de luz, paz e bondade. Prometo, Padre Jean, fazer de tudo para semear ao meu redor somente o bem e conservar a pureza de minha alma. Mas o senhor deve me prometer que será o meu condutor nesse caminho. Aceito, minha filha. Naquele instante, o sacerdote chamou Vuk para assinar o atestado de casamento e todos passaram para o templo. Onde está Jerônimo? Pensei em encontrá-lo aqui. Perguntou Rus.
Ele foi à casa de Smirslik providenciar comida e bebida e tomar algumas medidas preventivas no caso de os alemães começarem a se sentir ofendidos mais ruidosamente, sussurrou baixinho Waldstein, segurando o cabo da espada. O fogo que brilhou em seus olhos indicava que um protesto agitado dos inimigos só lhe daria prazer. Quando acabou a cerimônia e os noivos começaram a receber os cumprimentos, Volk aproximou-se de Rogena. Agora, você e Ana deverão voltar para casa, enquanto nós festejamos com os noivos. É muito perigoso vir conosco, pois poderá haver confusão quando Gubner souber que lhe raptaram a sobrinha. Na casa de Smirslik corriam preparativos urgentes para a inesperada festa. O próprio anfitrião e sua esposa haviam ficado espantados com a notícia do casamento do sobrinho com a garota Gubner, oficialmente noiva de outro. Contudo, ambos conheciam e gostavam da dócil e bonita menina desde a sua infância. Além do mais, a ousadia de tal aventura estava condizente demais com a agitação daquele tempo para não agradar ao velho guerreiro. Com a ajuda de Jerônimo, grande especialista em casos semelhantes, tudo foi organizado bem rapidamente. A casa permanecia às escuras para não levantar suspeitas. Finalmente chegaram os músicos e, em seguida, soldados armados se esgueiraram um a um para dentro de casa. Assim que a liteira e os convidados chegaram ao pátio, os portões foram bem trancados e os quartos iluminados. Na casa de Smirslik já se encontravam parentes e amigos, que haviam sido avisados a tempo. Os tios receberam afetuosamente Milota e a jovem esposa e, após os cumprimentos, todos passaram para o salão de jantar, cujas janelas davam para a rua. Não houve tempo para a preparação de pratos rebuscados e para os enfeites da mesa, mas no porão havia bastante vinho envelhecido e, ao som da música, a cada instante levantavam-se brindes em honra dos noivos. A repentina iluminação de toda a fachada da casa, a música, e os altos brados dos convidados espantaram os vizinhos, ainda mais que ninguém havia notado antes qualquer preparação para a festa. Uma multidão de curiosos cresceu rapidamente e logo encheu a rua. Os espectadores subiam nas costas um do outro para dar uma olhada dentro da casa e um garoto conseguiu chegar na cornija da janela. Volk e Jerônimo prestavam atenção ao som abafado que provinha da rua, perceberam o curioso garoto e entreolharam-se. Na verdade, o transcorrer demasiadamente tranquilo da festa não os estava agradando. Já haviam bebido bastante e ninguém, nem o Sr. Smirslik pensou em parar o jovem conde quando ele correu para a janela, escancarou e gritou alto. Ei, vocês! Por que estão parados, boquiabertos? Gritem a saúde do Sr. Milota e de sua jovem esposa Margarita Gubner, cujo casamento estamos festejando. E, para limpar a sua garganta, tomem isto. Dizendo isso, jogou sua bolsa de dinheiro para a multidão e fechou a janela. Na turba, composta de tchecos e alemães, ouviram-se exclamações. Depois, de início ouviram-se trovejantes vivas, depois apareceram gritos de protesto, pois o noivado de Marga com o jovem lenhar não era segredo para ninguém. Naquele momento, um grande grupo de estudantes e professores apareceu da rua vizinha. Era Gubner com seus amigos voltando da reunião noturna na casa do mestre Varentraup. Vendo o ajuntamento popular, ele parou, espantado. O que significa isso? Será que aconteceu algo em minha casa? Mas, não, todos estão olhando para a casa do burgomestre. Enquanto decidiam se deviam ou não passar pela multidão excitada, um dos estudantes aproximou-se do povo e perguntou o que estava acontecendo. Ao saber da verdade, ele imediatamente correu para informar a Gubner que na casa do burgomestre estavam comemorando o casamento de sua sobrinha Marga. O sangue subiu à cabeça do impetuoso professor e seu rosto ficou tão vermelho que seus amigos ficaram com receio de ele ter um derrame. Nada disso aconteceu, mas ele foi tomado por um furor insano. Vinguem-me, meus amigos. Vamos derrubar os portões deste covil de patifes que roubam as nossas meninas, berrou ele, arremetendo para a frente. Os estudantes seguiram-no com gritos e urros. Os que estavam armados desembainharam as espadas, os outros agarraram paus e pedras e, apoiados pelos alemães da multidão, anunciaram aos festeiros da casa de Smirslik que o desafio de Waldstein trouxera seus frutos. Os homens saltaram de seus lugares e sacaram das espadas. Marga desmaiou,
ouvindo a voz estridente de Gubner no meio da multidão, despejando sobre ela, seu marido e todos os tchecos, ofensas e ameaças, mas não havia tempo de fazê-la voltar a si. Milot e Smirslik levaram a noiva para o quarto que saía para o pátio e trancaram-na lá junto com todas as mulheres presentes. Em seguida, junto com o restante dos convidados homens armados, arremeteram ao encontro dos atacantes que já tinham derrubado os portões e ameaçavam invadir o pátio. É difícil dizer como acabaria aquele combate, pois ambas as partes eram reforçadas por cada vez mais combatentes. Se alguns dos professores alemães menos exaltados não convencessem seus adeptos de que um ataque à casa de um serviçal do rei atrairia somente a ira deste um rígido castigo. Suas palavras surtiram efeito, mesmo porque os mais corajosos atacantes já tinham sido rechaçados ou feridos e os tchecos, além de tudo, eram superiores em número. Os estudantes começaram a recuar e a multidão passou a dispersar-se. Felizmente, não houvera mortes, mas muitos se encontravam feridos com certa gravidade. Entre eles estava Jerônimo, que recebera um golpe no ombro e outro na perna. Vuk, com a sua costumeira sorte, ficara inteiro e são. Gubner voltou para casa fora de si de raiva, com um galo na cabeça e um olho roxo, jurando descontar a ofensa na cunhada, que ajudara Marga. Mas a pobre Luísa não chegou a ouvir essas ameaças e maldições. Ao saber do acontecido por uma das criadas, ela desmaiara e estava desacordada quando o professor voltou. Sua aparência indefesa quase convenceu Gubner de sua inocência e, de qualquer modo, obrigou-o a deixar quaisquer explicações para o dia seguinte. Por alguns dias o assunto principal em Praga foi o casamento romântico da sobrinha de Gubner e o ataque à casa do Sr. Smirslik. O rei ficou bravo com isso e passou uma reprimenda em Vuk por provocar o conflito. Mas sua predileção por ele acabou vencendo que a engraçada história sobre a aventura noturna deixou Venceslau até de bom humor. Mesmo assim, ele acabou promulgando um decreto ameaçando com severo castigo a qualquer provocador de conflitos e agitações públicas. A cidade estava relativamente tranquila. Os tchecos e os alemães evitavam um ao outro. Além disso, os últimos estavam tão ocupados com conversações sobre os votos na universidade que consideravam secundário qualquer outro assunto. O professor Gubner ficou doente. No dia seguinte à catástrofe, quando ele ainda não havia conversado a seu modo com a cunhada, apareceram os Lenhard, pai e filho. Ambos estavam furiosos e acusavam Gubner de imperdoável fraqueza no tratamento com tão imprestável e superficial moça, que o desonrara, obrigando-o a faltar à própria palavra. Guintz estava particularmente fora de si, e essa discussão tomou tamanha dimensão que eles se despediram como inimigos e o professor caiu doente de inflamação na vesícula. Milot e a esposa, a conselho de Smirslik, saíram de Praga por algumas semanas, para dar tempo de tudo se acalmar. Capítulo 11. O casamento de Rugena deveria acontecer em abril, logo após a Páscoa. Como a quaresma proibia grandes festividades, a jovem vivia uma vida bastante enclausurada, mesmo depois de apresentada à corte por ocasião da chegada do rei a Praga. Venceslau ficara espantado com a beleza de Rugena, recebendo-a amavelmente. A rainha Sofia interessara-se demais por ela, recebera-a com carinho puramente materno e fizera com que ela entrasse para o seu círculo mais íntimo. Ela costumava levar Rugena consigo quando ia aos domingos e dias festivos à capela de Belém para ouvir os sermões de seu confessor, Rous. A admiração de Rugena pelo digno servidor de Deus crescia a cada dia. Ela escolhera-o também como seu confessor e tinha absoluta confiança nele. A menina seguia com o coração os discursos do pregador, quando ele, cheio de ardente fé, pronunciava as palavras de Cristo revelando sua clareza e seu profundo sentido, que não necessitavam de qualquer explicação humana, ou quando criticava amargamente a basófia daqueles cujo dever era ensinar as Escrituras, mas que se enterravam em sofismas e procuravam não o bem do cristianismo, mas somente as suas próprias conclusões e a satisfação das próprias paixões. Rus descrevia com entusiasmo a imagem do verdadeiro sacerdote, ou como ele deveria ser, sábio, desinteressado, humilde, dedicado e cheio de amor, como o próprio Mestre Divino. Depois, ele comparava aquele seu ideal com o clero ganancioso, que,
usando vestes divinas e tendo as mãos sujas de avidez e sangue, ousava realizar os mistérios divinos. Mas se os que procuravam o bem e ansiavam por ouvir a pura palavra evangélica corriam para a capela de Belém, de tal forma que a multidão chegava a ficar na rua, os que se sentiam ofendidos com as palavras de Rus e viam os próprios vícios desnudados guardavam-lhe rancor e tinham por ele um crescente ódio. Graças a um conjunto de circunstâncias, o pregador de Belém ocupava uma posição especial, cuja importância somente ele não percebia pela sua sincera humildade. Ele tinha milhares de amigos e admiradores em todos os níveis da escada social. Contudo, também crescia o número de seus inimigos, e o alto clero via com inveja aquele modesto sacerdote, que usava somente seu saber e sua dignidade para se colocar à frente da igreja tcheca. A ira dos que se consideravam desmascarados pelos sermões de Rus chegava a tal ponto que, às vezes, resultava em queixa ao rei. Certa vez, ao voltar do palácio, Volk contou rindo que, pela manhã, aparecera ao Venceslau uma delegação de canônicos do capítulo da Cidade Alta apresentando uma queixa contra Rus, afirmando que ele incitava o povo contra o clero, rebaixava e caluniava pessoas hierarquicamente superiores a ele, as quais ele teria a obrigação de respeitar. O rei ouviu-os calmamente e dissera, com um sorriso irônico, enquanto Rus trovejava contra nós, leigos, vocês estavam satisfeitos. Agora, chegou a vossa vez. Portanto, fiquem também satisfeitos com o que ouvem agora. À medida que se aproximava o dia do casamento, Rugênia ia ficando mais pensativa e calada, atormentada por um vago pressentimento. Em sua alma vivia a eterna lembrança do amor de seu pai, na família de seus tutores, ela sempre se sentira só. As pessoas mais próximas a ela eram Ana e Svetomir, mas ela alimentava por eles somente uma tranquila atração fraternal. Do homem ao qual se uniria para sempre, ela esperava somente amor. E, apesar da amabilidade de cavalheiro dele, dos presentes que lhe oferecia e até de sua paixão revelada, a jovem não estava satisfeita. A mente séria, observadora e a inteligência perspicaz de Rugênia faziam-na perceber, nas conversas interessantes do noivo, a costumeira tagarelice da corte e, em suas juras de amor, a leviandade e a embriaguez da paixão. Em vão procurava ela, nos olhos de Vuk, aquela chama ardente e pura da atração pela qual ansiava e, em sua voz, aquele tom proveniente do coração que os aqueceria e os uniria num único e imortal sentimento. Às vésperas do casamento, achando-se particularmente triste, Rugênia sentia uma incontida vontade de desabafar tudo o que retinha na alma e pedir ajuda e conselhos de alguém que a dirigisse para o escuro e insondável futuro. Nunca antes, como naquele instante, Rugênia sentira tanto amarga sensação de ser órfão e não ter ninguém mais próximo a quem pudesse abrir o coração. Então, pensou em Rus. Ele era seu confessor e também um amigo, conhecido desde a infância. Sua pureza, sua inteligência e sua bondade inspiravam-lhe total confiança. O casamento deveria acontecer na igreja de São Miguel, onde havia sido realizado o de Marga, mas, por insistência de Rugênia, o sacerdote da cerimônia seria Rus. Mesmo tendo confessado e comungado pela manhã, Rugênia enviou uma carta ao confessor pedindo-lhe que viesse e lhe concedesse uma hora para conversarem. Recebendo a resposta confirmando a sua chegada, ela voltou ao seu oratório e ordenou que assim que o padre Jean chegasse, levassem-no para lá. Como de costume, a véspera do casamento era comemorada com uma reunião de jovens e jogos, mas Rugênia declarou que a última noite de sua vida de solteira desejava passar sozinha em meditação. No oratório, ela ajoelhou-se diante do facistol e concentrou-se numa oração. Ela não ouviu a porta se abrir, Rus entrar e parar na soleira. Ele ficou olhando-a por muito tempo e uma expressão indefinida passou pelo seu rosto. Depois, aproximou-se e tocou-lhe a mão. Ela estremeceu e endireitou-se. Você queria me ver, minha filha? Esqueceu algum pecado durante a confissão ou, simplesmente, quer algum conselho? Disse Rus, sentando-se na poltrona ao lado do facistol. Não tenho pecado na consciência, Padre Jean. Somente algumas dúvidas que me atormentam. Não tenho mãe e o Senhor é a única pessoa a quem posso contar tudo sem nada esconder e que pode me iluminar. Decidi incomodá-lo porque sinto hoje um certo mal-estar e uma grande preocupação. Então fale.
Espero que Deus me indique como tranquilizá-la e desanuviar suas preocupações. Rugena pensou por um instante e falou, em voz baixa, amanhã eu devo dar a Vulco juramento de fidelidade e amor por toda a vida, mas não o amo como deveria. Rus endireitou-se. Você não ama o conde? Por quê? Perguntou ele pausadamente, surpreso. Eu não quis dizer isso, Padre Jean. Só que me parece que tanto da parte dele como da minha, o amor poderia ser diferente. Tentando explicar em rápidas palavras e com a maior clareza o que a preocupava, Rugena acrescentou, dizem que o amor é um sentimento poderoso, que tudo suporta e perdoa. Entretanto, tenho consciência de que não suportaria nenhuma ofensa de Volk, nunca o perdoaria e deixaria de gostar dele. E penso que com ele aconteceria o mesmo. Rus balançou a cabeça, pensativo. Não posso, minha filha, aprovar os sentimentos que você vai levar para o altar. O seu juramento voluntário obriga a dividir com seu marido as tristezas e alegrias, e sempre lhe expressar o mesmo apego que tudo perdoa e julga com condescendência. Amanhã você assumirá uma grande obrigação. A você, como a qualquer mulher, o destino provavelmente enviará não poucas provações. Contudo, se a desilusão visitar o coração da esposa, um outro e longo amor desabrochará para ela junto ao berço de seu filho. Você ainda não conhece a vida, Rugena, nenhuma paixão perturbou ainda sua paz, mas quando a sua alma despertar, quando o orgulho, o ciúme, a raiva e a tentação começarem a soprar-lhe maus conselhos, aí então terá que lutar pelo bem, por sua obrigação e fidelidade. Tudo isso é fácil quando se ama. Portanto, minha filha, por que não tenta adquirir esse grande amor, que aquece o coração e alivie qualquer vítima? Mesmo que o conde esteja sujeito, como nós todos, a fraquezas humanas, ele merece o seu amor, e, para que ele se afeiçoe a você, Deus lhe presenteou com uma poderosíssima arma, a beleza. Use esse dom celestial não por simples vaidade, mas para causar boa influência sobre o seu marido. Isso poderia enobrecê-lo e transformá-lo em um homem religioso e de rija moral. Rugena ficou comovida e grossas lágrimas desceram por sua face. Compreendo que essa obrigação é grandiosa e santa, mas receio não ter forças para realizá-la, disse ela, com voz entrecortada pela emoção. A vida, minha filha, é uma luta que Deus nos envia para o nosso próprio bem e a boa vontade nos ajuda a suportá-la. Quando chegarem as horas difíceis e os momentos de fraqueza, deixe a meu cargo a sua tristeza e o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece todas as fraquezas humanas, dar-me-á a sabedoria para lhe indicar o verdadeiro caminho. Ele colocou a mão sobre a cabeça inclinada de Rugena e orou fervorosamente. E agora, disse ele com um bondoso sorriso, acalme-se e lembre-se de que nenhum cabelo cai da cabeça se não for pela vontade do nosso Pai Celestial. Ele quis levantar, mas Rugena conteve-o pelo braço. Agradeço, querido Padre Jean, pelos seus conselhos. Disse ela, de forma infantil, olhando com seus luminosos olhos ainda úmidos das lágrimas. Beije-me agora, como o fez quando eu era pequena, e me parecerá que, por intermédio dos seus puros lábios, meu querido pai enviará do céu a sua bênção para o dia de amanhã. Com prazer, minha filha, respondeu Rosé, inclinando-se, beijou-a na testa e a abençoou. Rugena levantou-se alegre e, entregando ao confessor uma soma considerável para os pobres, despediu-se dele. Chegou a noite e a pequena lamparina acesa diante do crucifixo iluminava com a luz bruxuleante a cela de Rus. Ele estava deitado na sua dura e estreita cama, mas não dormia, maus pensamentos incomodavam-no. Os pensamentos e sentimentos que tomavam conta dele agora e durante toda a tarde, impedindo-o de trabalhar, eram visitantes estranhos àquele pacífico abrigo do sábio ermitão. Uma imagem feminina perseguiu com dolorosa insistência a cabecinha loura de Rugena com seus grandes e claros olhos, olhando com inocência e confiança, aparecia por momentos como uma visão tentadora por entre as páginas do sisudo tratado teológico, sorria para ele das folhas da obra em que trabalhava e desconcentrava-o durante a oração da noite. Com a cabeça pesada e o coração oprimido, ele foi dormir sem entender o que se passava com ele. Durante toda a vida ele passara indiferentemente por inúmeras jovens e lindas mulheres, nem a beleza,
Nem a admiração que muitas delas lhe haviam demonstrado tinham afetado seu coração ou agitado seus sentimentos. Os desejos impuros, que haviam dizimado tantos colegas seus, levando-os à sedução de lindas moças que vinham confessar-se com eles, eram estranhos para Rus. Casto por natureza, ele levava uma rígida vida de asceta, dedicado à ciência e à oração, e a carne dominada nunca ainda o havia constrangido. Seu equilíbrio espiritual recebera o primeiro impacto no casamento de Marga. A cabecinha celestial que vira na escuridão da sacristia tivera um forte e profundo impacto sobre ele. Esse impacto renovava-se a cada vez que via Rogena, e ele não percebia que estava preso ao seu encanto. Aquela noite desarrumara completamente seu espírito. A imagem de Rogena de joelhos diante dele, pura, frágil e fresca como uma flor do campo, perseguiu como uma teimosa visão. Parecia-lhe ainda sentir o aperto de sua mão de pele acetinada e sentir o leve aroma que provinha de seus cabelos quando se inclinara para beijá-la na testa. Essas lembranças faziam seu coração apertar-se como num torno e gotas de suor frio cobriam sua testa. No dia seguinte, ele deveria uni-la àquele pândego, que provavelmente nunca iria perceber o tesouro que o destino lhe enviara. Oh! Porque ele não podia consagrá-la a Deus, enquanto sua inocente alma não estava ainda manchada pelo toque leviano e decadente da sociedade, enquanto o ciúme e as paixões não a tinham engolido e ela não fora ainda tocada pelo pecado para o qual os zangões da corte tentariam levá-la, atraídos por sua beleza. Seu coração apertou-se mais ainda e um pesado suspiro saiu do seu peito. Ele pulou da cama, caiu de joelhos diante do crucifixo e elevou para o alto as mãos fortemente fechadas. Jesus misericordioso, meu Salvador, invocou ele, com fervor. Afasta o demônio que me atormenta na forma de inocente criança. Afasta de mim os pensamentos impuros, para que eu não enrubesça servindo diante do teu altar, com a alma manchada por pensamentos pecaminosos. Senhor, me ajude nesta hora de luta que revelou quanto ainda sou fraco, quando já me considerava forte. Dá-me forças para ser sacerdote pela tua lei e purifique meu coração de quaisquer fraquezas humanas. Tenho o direito de amar a ti e somente a ti é a minha obrigação. O único objetivo de minha vida é pregar a tua santa palavra, lutar contra a mentira e o engano, abrir os olhos aos cegos e trazer os arrependidos aos teus pés. Ó, Jesus! Se a minha oração alcançar o teu trono, dê-me um sinal que me ajude na minha impotência. Aos poucos ele foi sendo tomado por profundo êxtase, com o olhar pregado no crucifixo e absorto em apaixonada oração ao Mestre Divino, ele perdeu noção de tudo ao redor. De repente, pareceu-lhe que da cabeça do Salvador, saiu uma faísca, depois outra e, em seguida, uma coluna de fogo que aumentava e envolvia a ele próprio. Finalmente, uma nuvem de fogo levantou do chão e se elevou por cima de um terrível e sombrio abismo. Envolto nas chamas, ele sentia um indescritível bem-estar, algo grande e pesado foi retirado do seu ser e uma profunda paz encheu a sua alma, que não estava mais constrangida por nenhum desejo terreno. Em seu interior e à sua volta havia luz, mas abaixo dele, muito abaixo e mal iluminada por uma bruma esbranquiçada, fervilhava e protestava uma multidão de pessoas portando coroas, tiaras e mitras, em cujos rostos desfigurados havia marcas de todas as paixões humanas. Enviando-lhe maldições e ofensas, jogavam-lhe lama e pedras, tentando alcançá-lo na luminosa fogueira. Ele, entretanto, sentia-se seguro e em seu coração não havia nem sombra de hostilidade para com aqueles impotentes inimigos. Pairando numa transparente e brilhante atmosfera, ele flutuava silenciosamente no espaço, o abismo desapareceu ao longe e os gritos informes e selvagens mudaram para uma indescritivelmente delicada harmonia. De repente, envolto em luz ofuscante, surgiu um ser de vestes alvas, asas azuladas e um verde ramo de palmeira nas mãos. O ser tinha os traços de Rogena e as mesmas mechas louras, mas seu olhar iluminado nada tinha de terreno. Saudações, valoroso combatente, disse a visão celestial. Veja, todos os seus inimigos mentirosos e espertos desapareceram no abismo e, em vez de matá-lo, fizeram-no imortal. Nas tábuas da história dos povos, manchadas de sangue, vícios e crimes, estará escrito com letras de fogo o nome do homem que teve a coragem de anunciar a verdade da palavra divina, condenar os pecados dos poderosos deste mundo e morrer pelas próprias convicções.
Todas as fraquezas da carne queimarão nas chamas que o cercam, como queima o cabelo no fogo. E na memória do povo tcheco seu nome brilhará como uma estrela, conduzindo à liberdade e à verdade. O sol do amanhecer passou pelos vidros das minúsculas janelas da cela de Rus, iluminando seu vulto caído no chão diante do crucifixo. Seus olhos estavam fechados, mas o rosto emagrecido pelo trabalho e pelas longas noites em claro estava calmo. Quando o primeiro raio solar tocou-o, ele estremeceu e endireitou-se. Depois ficou de pé, sentou-se à mesa e tampou o rosto com as mãos. Sentia-se quebrado, mas em sua alma estava tudo claro. Deus ouvira suas preces e os pensamentos que o atormentavam haviam desaparecido. Seria aquilo um sonho ou uma visão? Seria possível que o Senhor o estivesse preparando para uma alta missão, que serviria de exemplo ao povo e que ele marcaria com uma honrosa morte? Sua humildade e sua docilidade fizeram-no espantar-se intimamente com tão elevada missão. Que a tua vontade esteja em tudo e qualquer que seja o meu destino, eu o abençoo. Sussurrou ele, persignando-se. Senhor, ouviste a minha prece e afastaste de mim o demônio vádio. Por tua misericórdia, afasta de mim agora o demônio do orgulho. Após o meio-dia, uma grande multidão encheu os espaços em volta da igreja de São Miguel, e dentro do templo reuniu-se uma seleta nata de senhores e nobres. Por todas as ruas por onde deveria seguir o cortejo dos noivos, apertava-se a massa de curiosos, pois o rei e a rainha haviam prometido prestigiar com sua presença o casamento do jovem conde Waldstein. Entre os convidados estava Jerônimo, finalmente recuperado dos ferimentos. No meio da multidão de jovens, ele olhava com curiosidade para a porta por onde deveria entrar a noiva. Ele recordava da encantadora menina que havia visto no dia em que fora recebido com Rus no castelo de Waldstein e agora queria ver como ela desabrochara. Os gritos que provinham da rua anunciavam a chegada do casal real e, pouco depois, entraram o noivo e a noiva. Linda como um sonho, mas tão pálida como o branco e prateado véu que a envolvia com dobras vaporosas, Rogênia caminhava com os olhos baixos, e somente chegando ao altar olhou para Rus, parado diante dela nos degraus. Ele também estava pálido, pois não se alimentava desde o dia anterior. O rígido jejum deveria matar e subjugar a revoltada carne, que ousara desafiar a sua férrea vontade. Com profunda devoção e solenidade, ele conduziu a cerimônia e de todo o coração clamou a bênção celestial sobre os nubentes. O triunfo sobre a própria fraqueza soou nas palavras que disse aos noivos, convencendo-os a amar fielmente um ao outro, a viver conforme os mandamentos de Deus e a compenetrarem-se da verdade de que somente o cumprimento do dever traz a verdadeira felicidade e a paz de consciência. Até em Vuk, por mais leviano que fosse, aquele sermão tão convincente teve seu efeito, apesar de provocar em sua alma uma sensação desagradável. Ele tinha as melhores intenções e adorava a jovem esposa, mas permanecer fiel a ela, por mais linda que ela fosse, parecia-lhe um problema insolúvel e por isso, em sua opinião, era inútil Rus impor-lhe tal exigência. Durante toda a cerimônia, Jerônimo não tirou os olhos de Rogênia. Parecia-lhe jamais ter visto uma mulher mais fascinante, a encarnação mais perfeita do ideal da pureza virginal. Ele tentou apresentar-se novamente a ela, mas a multidão que se acotovelava em volta dos noivos impediu de aproximar-se. Somente no palácio dos Waldstein, antes de sentarem-se à mesa, ele finalmente conseguiu pedir a Vuk para apresentá-lo à sua esposa. Rogênia permanecia o tempo todo ao lado da rainha, mas, naquele momento, a condessa Yana substituiu em seu posto e ela estava conversando com Ana e Marga, quando o marido aproximou-se acompanhado de Jerônimo. Rogênia, permita-me apresentá-la a Jerônimo, a pessoa mais sedutora e maliciosa de toda a Boêmia. Disse Vuk, alegremente. Parece-me que com esse pomposo elogio você pretende me prejudicar, senhor conde. Entretanto, prefiro apresentar-me à condessa como velho conhecido. Respondeu Jerônimo, com profunda reverência. Tive o prazer de conhecê-la quando criança, minha senhora, no vosso castelo Waldstein, onde a senhora acolheu-me junto com Janeiro. A senhora, sem dúvida, deve ter se esquecido de mim, mas eu guardei nítidas lembranças da pequena fada. Ao olhar para Jerônimo, o rosto de Rogênia ficou mortalmente pálido e ela olhava embaraçada para a figura esbelta do famoso orador, que com natural elegância inclinava-se diante dela, apertando contra os lábios a sua fria mão.
Recuperando-se, ela respondeu, surdamente. Também me lembro de ter visto o senhor antes. Foi no dia em que recebi a notícia da morte de meu pai. Todos os detalhes daquele malfadado momento gravaram-se para sempre em minha memória. Volk havia se afastado quase imediatamente para atender outros convidados e não percebeu o embaraço da esposa enquanto Jerônimo não deu nenhuma importância a isso. Após conversar mais alguns minutos com todo o seu brilho e com todo o seu humor, ele pediu licença para se afastar, pois todos já se sentavam à mesa. Rogênia estava espantada. O encontro com Jerônimo provocara em sua alma uma completa confusão. O ideal dos seus sonhos infantis aparecera de repente para ele em carne e osso e, de perto, nada perdera do encanto. Realmente, Jerônimo era um dos rapazes mais belos do seu tempo e o mais elegante cavaleiro de Praga, a cidade mais luxuosa da época. Corajoso, simpático e estudado, ele era famoso não somente na sua pátria, mas em toda a Europa, onde o sucesso sempre o acompanhava. Ele parecia ter sido criado para conquistar o coração das mulheres. Até os seus mais ferrenhos inimigos eram obrigados a admirá-lo. E aquele ideal de homem, que ela adorava mesmo sem conhecer, perto do qual Volk desaparecia completamente, ela fora encontrar exatamente no dia de seu casamento. Rogênia tinha consciência de que os agitados pensamentos em sua cabeça eram pecaminosos, que era uma traição ao juramento de fidelidade que havia dado e que seu dever agora era arrancar do coração a imagem de seu ídolo e vê-lo somente como amigo de seu marido. Contudo, apesar de tão sábia decisão, seus olhos não conseguiam desviar do atraente rosto de Jerônimo, que levantava animadamente um brinde atrás do outro e, com sua alegria e seu desembaraço, fazia-o rir até as lágrimas. Depois do banquete, o casal real e a corte foram embora de volta ao palácio. O restante dos convidados continuou a festejar para a grande decepção de Rogênia, que sentia uma persistente necessidade de ficar só e descansar. Pálida e pensativa, ela quase não participou da conversa à mesa. Volk, pelo contrário, estava de muito bom humor. A admiração geral por Rogênia e os incontáveis cumprimentos bajulavam sua vaidade. Somente Jerônimo nada comentara, e era exatamente dele, do rei Salomão quanto à beleza feminina, que ele gostaria de ouvir algum cumprimento. Assim que o rei foi embora, ele saiu à procura do amigo e encontrou-o conversando animadamente com Rus num quarto separado. O assunto da conversa era tão interessante que o conde imediatamente acabou participando dela. Falavam sobre o novo e grande escândalo que estava sendo preparado na universidade. Dali a alguns dias haveria eleições para o novo reitor e decano da Faculdade de Artes. 3 nacionalidades alemãs preparavam-se para realizar essas eleições pelo método antigo. Os tchecos haviam resolvido atrapalhar esse intento com base no direito adquirido pelo decreto de 18 de janeiro. Assim, era necessário discutir as medidas que deveriam ser tomadas para pôr um fim à insolente teimosia dos alemães. De repente, Jerônimo parou e, batendo no ombro de Waldstein, disse, sorrindo: "Ah! Ainda não cumprimentei. Você é verdadeiramente o eleito dos deuses." "Por quê?" perguntou Volk. "E ainda pergunta, seu hipócrita. Compreenda que você é o mais feliz dos mortais, que o sonho mais ousado do poeta não poderia criar um ser mais belo que a sua jovem esposa." "É verdade, Rogênia é muito bonita", observou o conde, rindo. "Mas sua beleza é demasiadamente celestial e compará-la com outras mulheres mais terrenas pode ser perigoso para ela." Falando nisso, Jerônimo queria chamar sua atenção para um pequeno milagre da natureza. É uma menina, não sei se judia ou cigana, que chegou à estalagem cavalo negro junto com bufões ambulantes para dançar e ler a sorte. Seu fresco e flexível corpo, a pele escura, a negra cabeleira e os olhos em fogo conseguem enlouquecer até um santo. "Mas que coisa feia, Volk! Como pode comparar, mesmo que por brincadeira, a nobre Rogênia com uma dançarina de rua?" respondeu Jerônimo, com desprezo. O rosto de Rus ficou sombrio. "Volk, não tem vergonha de suas palavras levianas?" disse ele, com severidade. "Deus deu-lhe como parceiro um ser puro e maravilhoso e você, mal se afastou do altar, já sonha em traí-la com qualquer uma. E ainda se diz cristã." Volk ficou confuso e vermelho.
O respeito e a adoração que tinha pelo valoroso pregador eram tão profundos que ele nem pensou em responder aquele severo sermão e somente observou, sorrindo, sem jeito: vocês, ascetas, não têm qualquer paciência, mestre Jean? Eu ainda não traí Rogena. Em primeiro lugar, porque não tive tempo para isso e, em segundo lugar, diante do altar eu não jurei ficar cego e não olhar para outras mulheres, mas adorar somente a própria esposa. Nesse caso, eu deveria cortar a garganta de Jerônimo por ele achar a minha esposa bonita e até me confessar isso. Meu querido mestre, o senhor é severo demais. Então, pelo seu conceito, eu deveria ficar cego de um olho, como dizem as escrituras. Se o olho tentar, arranque-o. Bem, tenho certeza de que você não seguirá esse conselho evangélico. Observou Rus, balançando a cabeça. O que é certo. Prezo muito a minha aparência. E mesmo Rogena, apesar de muito bondosa, com certeza me preferiria como estou agora do que cego de um olho, mesmo que eu extirpasse um olho somente para permanecer fiel a ela. Jerônimo riu, Rus sorriu e, em seguida, levantou-se para começar a despedir-se. Mas como, Padre Jean, o senhor já vai embora? Disse o jovem anfitrião, lamentando. Sim, preciso ainda preparar o sermão. Aqui fica Jerônimo, tão pecador como você. Ele também não furaria os olhos por qualquer besteira. É claro que não. Prefiro furar os dos outros. Respondeu Jerônimo, rindo. Jerônimo e Volk voltaram para a sala e misturaram-se na alegre multidão de convidados. Mais uma vez, levantaram-se taças e beberam a saúde dos heróis do dia. Depois, ao som de flautas e canto, com os pajens jogando flores no caminho, os jovens foram conduzidos em triunfo aos aposentos nupciais. Segunda parte. Capítulo 1. Levante, profeta. Que tudo viva, que os olhos vejam, que o coração bata, que o espírito da vida solte o seu sopro vital e passe voando sobre o deserto. Ezequiel, 37. Para Rogena, os primeiros tempos do casamento foram momentos vividos em festas e homenagem aos nubentes, bem como em agitações políticas que tomaram conta de toda a população de Praga. A questão dos votos na universidade tornou-se aguda e atingiu seu ápice nas eleições do reitor e do decano da Faculdade de Artes. Os alemães, com a peculiar teimosia, mantinham insolentemente a velha ordem, mas os tchecos se opuseram a essa eleição ilegal e triunfaram. As eleições foram adiadas e Baltenhagen, assim como o Varentrap, manteve, temporariamente, seu antigo posto somente de fato. O caso somente não chegou a combates corpo a corpo graças à severa ameaça de castigo feita por Venceslau, mas as relações entre as partes hostis continuavam extremamente tensas. Entre os que acompanhavam, com particular ansiedade, o andamento daquela luta estava amarga. Apesar de muitas tentativas, ela não conseguirá ver a mãe, em virtude do rígido controle do professor sobre a cunhada. Entretanto, por meio de uma velha e fiel criada, Marga conseguira receber dela uma carta, na qual Luísa Gubner enviava sua bênção à filha e comunicava que na casa deles estava tudo pronto para partir, embora ela ainda não soubesse para onde iriam ao sair de Praga. Marga tornou-se muito amiga de Rogena e compartilhava com ela sua tristeza pela próxima separação da mãe, sem despedidas e talvez para sempre. A tempestade que há muito se sentia no ar desencadeou-se no dia 7 de maio de 1409. Para pôr um fim à confusão da universidade, Venceslau, usando o próprio poder, nomeara seus secretários Denschelbaum como reitor e Simon Tichinov como decano, encarregando Nikolai Lobkowitz de dar cumprimento a essa ordem. Lobkowitz, que era grande amigo dos Waldstein, ao jantar na casa deles naquele mesmo dia, contava alegremente os resultados da missão de que fora incumbido. Por ordem do rei, convoquei os mestres das 4 nacionalidades em Carolina e depois apareci lá acompanhado por conselheiros da cidade antiga e também com um bom destacamento de guardas, para manter os baderneiros em ordem. Quando propus aos alemães submeterem-se à vontade do rei, estes negaram-se terminantemente. Imaginem a fúria deles quando, em resposta à sua atitude, tomei de Baltenhagen a cela de reitor e as matrículas da universidade, as chaves da tesouraria e da biblioteca e transferi as obrigações de reitor e decano para as Dench e Simon. Tive a impressão de que eles iam morrer de raiva,
Mas os alemães são duros e limitaram-se a sair com gritos, maldições e ofensas. Concluiu Lobkowitz, rindo. Gostaria de saber o que eles farão agora. Não podem mais se opor e não acredito que cumpram a promessa de abandonar a cidade. Observou o velho Waldstein. O dia seguinte, entretanto, mostrou que a decisão alemã era séria. Os alemães preparavam-se febrilmente para partir. Na casa dos Mierslick, Marga não saía da janela, observando tristemente os preparativos para a viagem que aconteciam no quintal de seu tio, sob a supervisão do próprio Gubner. Carroças eram carregadas com grandes trouxas e caixas, a mobília vendida era levada embora e até na rua ouvia-se a voz sonora e aguda do professor. O ódio, estampado em seu magro e amarelado rosto, deixava a pobre Marga trêmula mesmo à distância. Ao amanhecer do terceiro dia, as ruas de Praga ficaram anormalmente ruidosas e movimentadas. Parecia que a população abandonava a cidade. Com ar sombrio e preocupado, professores e estudantes alemães iam embora, uns a cavalo, outros em carruagens, outros ainda simplesmente a pé. Atrás deles seguiam longas filas de artesãos com esposas e filhos, sentados nas carroças e nos furgões com bagagem. Foi uma verdadeira evacuação. Naquele dia, mais de 5.000 pessoas, algumas crônicas afirmam que eram 20.000, abandonaram Praga. A espantada multidão olhava em silêncio os retirantes. Até aquele momento ninguém havia acreditado muito que a ameaça alemã se tornaria realidade. Para alguns, o receio das inevitáveis perdas de lucros envenenava o doce sabor da vitória. Contudo, é preciso dar o devido valor aos tchecos, que suportaram com hombridade aquela temporária situação adversa, colocando o interesse nacional acima de tudo. Após a saída dos alemães, as primeiras eleições universitárias elegeram Hus como reitor. Uma vitória tão grande deveria, aparentemente, trazer a paz. Contudo, a contenda somente transferiu-se para o campo teológico e reacendeu-se com o mesmo furor. A disputa dos partidários de Wycliffe e da Reforma com o partido da hierarquia da Igreja e do absolutismo papal saiu das salas da universidade e foi levada à população, dividindo-a em dois grupos antagônicos. No Palácio Real e nos castelos dos senhores, nas casas comerciais e nas oficinas, em conversas de rua e nos sermões, em todo lugar discutiam-se os livros de Wycliffe e a necessidade de reformas na Igreja, onde os escândalos haviam atingido seu ápice com a eleição, em Pisa, do terceiro Papa, Alexandre V. A massa popular não entendia bem as nuances escolásticas dos ensinamentos do filósofo inglês. Mas, em compensação, tinha plena consciência de que pessoas especiais, conhecidas não só pelo seu valor, mas pelo amor à pátria, estavam a favor das reformas, enquanto sua oposição era o rico e viciado clero, composto em sua maioria por alemães, isto é, pelos tradicionais inimigos do povo tcheco. As cada vez mais agudas divergências e discussões encontravam eco na casa dos Waldstein, visitada não só por Hus e Jerônimo mas também por muitos amigos, pertencentes parte ao clero e parte à universidade. Enquanto na vida religiosa e política da Boêmia amadurecia uma nova crise, que conduziria inevitavelmente às guerras hussitas, na vida espiritual de Rogênia acontecia um processo não menos complexo. Nos primeiros tempos depois do casamento ela sentira-se como que embriagada. A fogosa paixão do jovem marido assustara de início. Depois, ela acostumara-se, considerando aquilo um mal inevitável, e passara a suportá-la com indiferença, distraindo-se com a companhia de Jerônimo. As visitas frequentes do amigo de Hus mantinham aquele sentimento indefinido que ela tinha por ele, mas que não considerava como amor. E se alguém expressasse uma opinião contrária iria deixá-la seriamente ofendida. Rogênia estava sinceramente convencida de que admirava Jerônimo somente por ele se destacar entre outros homens por sua beleza, inteligência e instrução. Uma carta de Svetomir, trazida por Ziska que voltara da Polônia, trouxera-lhe uma alegria passageira. O jovem escrevera contando que o castelão de Cracóvia assumira sua causa e arranjara-lhe um serviço na corte do rei, que ele estava feliz com a própria situação e estudava com afinco as artes da guerra. As primeiras aventuras amorosas do jovem conde alteraram de repente o estado espiritual de Rogênia. Volk sempre considerara a fidelidade conjugal um problema insolúvel,
Além disso, por mais que estivesse apaixonado por sua linda esposa, ele logo percebera sua frieza e, por desaforo, passara a disfarçar cada vez menos as suas aventuras. As saídas de casa haviam passado a ser mais prolongadas e Rogena, visitando mais assiduamente a corte para escapar do tédio, logo soubera, por uma bondosa amiga, que os constantes negócios e viagens de Volk eram, na verdade, suas intrigas amorosas com duas damas ao mesmo tempo. Tal descoberta haviam despertado no coração dela sentimentos absolutamente novos e desconhecidos até então. Agora Rogena era uma mulher e seu orgulho havia sido mortalmente ofendido pela consciência de estar sendo trocada por vadias que nem poderiam concorrer com ela quanto à beleza. Então, Rogena, sem qualquer recalque, despejara sobre o marido sua raiva e seu desprezo. Seguiram-se cenas agitadas e Volk, por incontinência de seu caráter, passara a zombar da esposa, participando abertamente de diversas e escandalosas aventuras. As divergências entre o casal passaram a se tornar ostensivas e atraíram para Rogena muitos admiradores, que contavam aproveitar sua insatisfação com o marido. Estes, entretanto, eram imediatamente desencorajados e a fama de inacessibilidade da condessa Waldstein correu por toda a cidade e tornou-se proverbial. Ela somente aceitava as atenções de Jerônimo, e mesmo assim porque ele jamais passara dos limites de respeitosa contenção. Enquanto isso, atraído tanto pela beleza quanto pela inteligência de Rogena, Jerônimo apaixonara-se por ela bem mais seriamente que os outros. Ele ignorava o papel que desempenhava no coração e na imaginação da jovem mulher, e não queria arriscar perder a amizade e o respeito de Rogena fazendo-lhe uma descuidada e atrevida declaração de amor. Chegou julho de 1410. Preparava-se um novo auto de dissidência religiosa, cujo motivo aparente eram os ensinamentos de Wycliffe, mas, na verdade, tratava-se da luta do pensamento humano livre contra o jugo da Igreja Romana. Ninguém pode levantar-se impunemente acima da multidão sem provocar inveja e ódio da mediocridade que o cerca. Rus tornou-se vítima dessa lei, e seus inimigos, chafurdando à sua volta, encontraram e puseram em ação a arma mais certa e perigosa para aniquilá-lo. Protegido pelo casal imperial, adorado pelo povo e possuidor de imaculada fama, Rus parecia inacessível. Entretanto, ele estava desprotegido contra a acusação de heresia. Foi atacado por esse lado e, entre as fileiras dos seus piores inimigos, revelaram-se muitas pessoas que ele considerava como amigos, entre os quais, Stefano Paletti e Stanislau de Snoimo. Os ensinamentos de Wycliffe foram reconhecidos como heréticos e o arcebispo ordenou a todos os possuidores das obras do pregador inglês que levassem esses livros ao palácio do arcebispo. Essa medida, pouco inteligente, provocou a insatisfação dos partidários da reforma e foi radicalmente condenada na casa dos Waldstein. Por mais que Padre Hilário tentasse defender a autoridade do bispo, era sempre rechaçado por Jerônimo. Talentoso e estudado, Jerônimo não se rebaixaria a discutir com um ignorante como Padre Hilário, mas ao perceber, certa vez, que suas discussões divertiam Rogena, ele mudou de tática e começou a atrair o monge Ignaro para o campo das diversas nuances escolásticas. A cabeça dura de Hilário não conseguia rebater os ataques do seu brilhante oponente e Jerônimo não o largava enquanto não o deixasse possesso de raiva, para grande satisfação da jovem condessa. Entretanto, a notícia de que Baltazar Cossa fora eleito sucessor de Alexandre V para o trono papal tornou Hilário simplesmente insolente. Essa ascensão do parente próximo foi recebida com indescritível alegria pela condessa Ana e, desde então, o padre passou a tratar Rus e seus partidários com ostensivo desprezo. No dia 16 de julho, Jerônimo e Rus deveriam almoçar na casa dos Waldstein, mas chegaram um pouco mais cedo para falar de negócios. Os anfitriões e visitantes estavam conversando num quarto cujas janelas saíam para a rua, quando o soar de um sino chamou sua atenção e, em seguida, o som agorento e contínuo de todos os sinos ecoou funestamente por toda a Praga. "O que significa isso?" perguntou Jerônimo, sobressaltando-se. Volk correu para a janela e escancarou-a. Na rua, transeuntes passavam, ajuntavam-se em grupos, e nada mais se notava. "Precisamos ir verificar o que aconteceu", decidiram os presentes e começaram a abotoar as espadas. Nesse instante,
A porta se abriu e na entrada surgiu o padre Hilário com o rosto vermelho, radiante e os olhos brilhando de prazer. Não precisam ir, senhores. Posso explicar o que aconteceu. E o som fúnebre do fim da heresia que contaminava a Praga até hoje. Neste instante, os malditos livros de Wycliffe estão sendo queimados no pátio do arcebispo. Que a maldita alma do herege queime no inferno. Hus soltou um grito surdo e Jerônimo disse severamente: Você mente, monge. Isso é impossível. Riu Hilário. Logo vocês se convencerão da verdade. Todo o palácio do arcebispo está cercado de guardas e Zbigniew comanda pessoalmente esse auto de fé, realizado por ordem do Santíssimo Padre. Seu Santíssimo Padre é um anticristo. Um bandido que comprou a tiara para si. Como ousa queimar obras filosóficas que nem ele nem seu clero entendem. O Santíssimo Padre, um anticristo. Um bandido. Aquele que une e separa as almas no céu e na terra não pode queimar alguns livrinhos hereges. Rugiu Hilário, selvagemente. Sim, um anticristo. E ele une e separa somente bolsas e não almas, respondeu Jerônimo, enfurecido. Percebo que ambos são hereges, você e seu co-irmão Jean, que lhe incute tais sacrilégios contra o representante de Cristo. Mas ele irá dar-lhes uma lição e enviá-los à fogueira, que é o que vocês bem merecem. E, em sua fúria, ele avançou sobre Jerônimo com os punhos levantados. Jerônimo, com a nova ofensa, também perdeu o autocontrole e, desviando o golpe com o cabo de sua espada, agarrou o monge, levantou-o no ar e jogou-o pela janela aberta junto à qual estivera parado, dizendo: Vou lhe ensinar a ofender um homem a quem não merece nem amarrar o calçado. Tudo isso aconteceu tão repentinamente que Hus não teve tempo de evitar. A condessa Ana, que entrava no quarto naquele instante, ao ver o seu confessor voar pela janela, soltou um grito e desmaiou. Rogena empalideceu, mas permaneceu calada, olhando admirada para Jerônimo. Perdoe-me, senhora, por tê-la feito testemunha de minha precipitação. Disse ele, preocupado com o desmaio da condessa, que já estava sendo cuidada por Ana. Espero, mestre Jerônimo, que minha presença nunca o atrapalhe na defesa de causas justas, principalmente quando se referem ao nosso querido padre Jean. Eu, pelo contrário, estou satisfeitíssima, pois essa cobra teve um justo castigo. Respondeu Rogena, olhando-o de um modo especial. Em seu olhar liam-se o amor e a admiração com tanta clareza, que Jerônimo estremeceu e voltou-se involuntariamente procurando Volk com os olhos. O jovem conde, debruçado na janela, olhava rindo o que se passava na rua. O barulho da discussão havia atraído curiosos e diante da casa já estava formada uma pequena multidão, quando Hilário voou pela janela e espatifou-se na calçada, quase machucando duas mulheres que estavam lá paradas, ouvindo o que se passava na casa. As ofensas de Hilário contra Hus tinham chegado aos ouvidos do grupo que, imediatamente, decidiu vingá-las. Em vez de ajudar o monge que gemia na calçada, os cidadãos passaram a aplicar-lhe golpes, cuspir em sua tonsura e presenteá-lo com epítetos nada lisonjeiros. Sabe Deus como terminaria aquela cena se o próprio Hus não saísse e, com palavras severas, não parasse a multidão, que se dispersou em seguida. Com o rosto ensanguentado, dentes quebrados, a batina rasgada e suja, coberto de hematomas e arranhões, Hilário arrastou-se capengando até seu quarto. Ele sufocava de ódio e ânsia de vingança. No dia seguinte, uma carta embebida de fel e cheia de venenosas calúnias contra Hus e Jerônimo, contendo uma longa lista de palavrões que teriam sido pronunciados por eles contra o Papa, foi encaminhada a Bolonha. Ela estava endereçada ao padre Bonaventura, tesoureiro do reverendíssimo bispo Brancusis. A cena descrita acima foi, aparentemente, o início de uma série de desordens em Praga. 2 dias depois, ao passar pela cidade nova para visitar uma parente doente, Rogena teve que parar por causa da multidão que se havia formado em volta do templo de São Stefano. De dentro da igreja ouvia-se uma terrível gritaria e, naquele instante, um grupo de pessoas arrastava para fora da igreja um sacerdote ensanguentado, cobrindo-o de golpes e palavrões. É isso mesmo. Matem este blasfemo, berrava a multidão. Rogena, horrorizada, voltou atrás e retornou para casa.
Mal tinha acabado de contar o ocorrido ao velho conde, quando chegou Marga apressadamente, também pálida de emoção. Vim correndo para me esconder aqui. Na rua está havendo uma terrível confusão. Fui orar na catedral e, quando entrei, chegou lá o próprio arcebispo com 40 prelados e começou a ler a excomunhão do mestre Jean, proibindo-o de pregar na capela de Belém. Então começou tal confusão que eu, temendo ser atropelada, escondi-me no canto mais próximo e o arcebispo com os seus fugiu pela sacristia. Só consegui chegar até aqui com grande dificuldade e, ainda, por atalho.